Queria convidar os irmãos para estar abrindo a palavra de Deus lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, versículo 33. Lucas 5, versículo 33. Na minha versão fala assim: Disseram-lhe eles, os discípulos de João, e bem assim os dos fariseus, frequentemente jejuam e fazem orações. Os teus, entretanto, comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: Podeis fazer jejuar os convidados para o casamento enquanto está com ele o noivo? 35. Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, naqueles dias sim jejuarão. Vamos orar ao Senhor. Senhor, muito obrigada, Pai, por mais uma vez podermos estar na Tua presença. Obrigada, Senhor, porque mais uma vez nós viemos Te louvar, Te agradecer e vamos ouvir, Senhor, algo que vem do Teu coração. Pai querido, eu me coloco na Tua presença e Te peço que se eu for falar alguma coisa que venha de mim, que o Senhor não permita, que eu fale somente, Senhor, aquilo que vem do Teu coração, aquilo que o Senhor tem para essa igreja, para nós hoje, Pai, como os Teus filhos amados. Senhor, eu Te peço também, em nome de Jesus Cristo, pelos nossos queridos visitantes, que eles se sintam bem aqui conosco, que eles possam aproveitar esse momento aqui conosco. E peço, Senhor, que toda divagação, que todo sono, que toda preocupação saia agora de nós, em nome de Jesus Cristo, para que nós possamos ter esses momentos seguintes somente na Tua presença, que nós possamos não só ouvir a Tua palavra, mas compreender, e que ela entre no nosso coração, e que seja para a honra e glória do Teu reino. E nós Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pode assentar. Aqui, nesse versículo, os fariseus, eles estavam criticando Jesus, porque Jesus e os seus discípulos não jejuavam. Nós sabemos que Jesus jejuava, sim, porque nós sabemos que ele ficou 40 dias no deserto jejuando antes de começar o ministério dele. O jejum é algo que já está enraizado no povo judeu, passou para nós também, né, como cristãos, mas não foi algo que Deus ordenou na sua lei. Se a gente for ver lá nos livros que vão falando da lei, né, em Êxodo, Números, Levíticos, Deuteronômios, nós não vamos ver em nenhum momento Deus falando, vocês vão jejuar. Nós vemos Deus falando sim, instruindo sobre o que o povo deveria comer, o que o povo deveria beber. Algumas coisas eram permitidas, outras não eram. E quem nos deu o primeiro exemplo de jejum na Bíblia foi Moisés. Moisés, quando ele foi receber a lei de Deus, que Deus pediu para que ele subisse lá no monte, Moisés também jejuou 40 dias. E é curioso que a gente pense hoje em dia em jejum, e é algo que é comum hoje em dia para nós também. Naquele tempo, né, no tempo do Velho Testamento também, era algo que geralmente o rei apregoava um jejum, os sacerdotes apregoavam um jejum. E eram coisas que o jejum ele estava muito ligado a momentos difíceis, momentos de luto, momentos de choro, de lamento, de medo, de humilhação. E o jejum sempre servia para aproximar as pessoas de Deus, para aproximar o povo de Deus. E a gente fica pensando assim, puxa vida, né? Eu fiquei pensando assim, cara, por que o jejum, né? Por que algo
algo que a gente come ou que a gente bebe, dependendo do jejum que a pessoa faz. Mas aí, se a gente for lembrar, lá no comecinho em Gênesis, qual foi a tentação que fez com que o pecado entrasse na nossa vida? Foi algo de comer. Foi o fruto da árvore que Deus falou que nós não deveríamos comer. Lembrando que tinha 2 árvores lá no Jardim do Éden. Não era uma só, tinham 2, quer dizer, tinha trocentas árvores lá, mas 2 que Deus falou especificamente sobre elas. Deus chegou e falou: aqui tem a árvore da vida e aqui tem a árvore do conhecimento do bem e do mal. Dessa vocês não podem comer. Mas tinha a árvore da vida, que era uma outra árvore especial. Mas nós, como seres humanos, tivemos a tentação de provar do fruto proibido. E isso é algo do ser humano. Quando a gente está chateado, quando a gente está mal, quando a gente passou por um perrengue, a gente sempre tem vontade de comer algo gostoso. É muito natural isso do ser humano. Muitas vezes a gente não consegue se limitar e acaba querendo fazer uma dieta. Aí, gente, terrível. Porque quanto mais a gente não quer comer tal coisa, mais a gente sente vontade de comer determinada coisa. Mas pensa, quando você faz um jejum para Deus, você consegue ficar. É ou não é verdade? Pelo menos comigo acontece assim. Se eu resolvo fazer, não vou comer tal coisa, dali a pouco eu estou comendo. Mas se eu fizer um propósito com Deus, Ele nos fortifica, Ele nos fortalece. Agora eu queria abrir lá no número de Deuteronômio, lá no Novo Testamento. No Velho, ainda bem que vocês me corrigem, viu? No Velho Testamento, Deuteronômio 29, versículo 6. Então, aqui Moisés já tinha subido no monte, ele já tinha jejuado 40 dias, ele tinha dado exemplo para o povo, e aqui Deus estava levando aquele povo pelo deserto. Eles tinham ali o maná para comer, que era um suprimento de Deus. Tinham as codornizes também, que era um suprimento de Deus. E a Moisés, quando ele tocava na rocha, a rocha manava água. Era tudo sobrenatural. E aqui diz assim, Deuteronômio 29:6. Pão não comestes e não bebestes vinho, nem bebida forte, para que soubesses que eu sou o Senhor, o vosso Deus. Aquele povo ficou 40 anos no deserto, eles não comiam pão, embora o maná seja chamado de pão do céu, mas eles não comiam comida comum, por 40 anos. Eles não beberam vinho. O vinho, na época do Velho Testamento, era sinal de alegria. Eles não beberam vinho, eles não tinham suco, eles não tinham Coca-Cola, não tinham hambúrguer, nada. Eles tinham maná e codornizes por 40 anos. E Deus explica por quê. Porque aquele povo era um povo reclamento, um povo de dura cerviz, e que eles precisavam estar muito perto de Deus. E eles fizeram jejum por 40 anos. E aí, conforme a gente leu lá em Lucas 5, Jesus dizendo assim: quando o noivo está com vocês, né? Jesus é o nosso noivo. Quando o noivo está conosco, nós não necessitamos jejuar. Né? Era a época que Jesus estava aqui andando com os seus discípulos na terra. Mas vai chegar um dia em que o noivo será tirado e aí vocês jejuarão. Nós jejuamos hoje em dia para ficar mais perto do Senhor Jesus. Porque quando nós jejuamos, nós conseguimos ter domínio próprio. Quando nós jejuamos, nós conseguimos suplantar os desejos da nossa carne. E aí o nosso espírito fica mais perto do Senhor. E o jejum também, ele, desde o Velho Testamento, né, ele foi usado para santificação, e foi usado para estar perto de Deus, e foi usado para buscar
orientação de Deus, e é da mesma maneira que hoje em dia nós jejuamos. Às vezes o pastor proclama um jejum, como era feito antigamente, através da orientação de Deus. Às vezes Deus fala conosco quando nós estamos passando por momentos difíceis, ou vamos passar, para que a gente faça um jejum. Alguns jejuam café, outros jejuam chocolate, outros jejuam carboidrato, né? Cada um sabe o que Deus quer que a gente faça no nosso jejum. Mas Deus, Ele se agrada desse jejum? Sim, Deus se agrada desse jejum. Mas Ele quer que a gente tenha o jejum como um estilo de vida. Aí agora você pensa assim: ih, caramba, não vou poder comer mais nada? O que eu vou comer agora? Vou passar fome? Vou perder uns quilos? Não, não é isso. Vamos lá para Isaías 58. É um capítulo de ouro na Bíblia para quem quer entender sobre jejum. Tem muitas pessoas que não têm entendimento do que é jejum. Tem muitas pessoas que Deus nunca chegou e falou: olha, a pessoa nunca sentiu de Deus de fazer um jejum. Então quem sabe hoje Deus vai te mostrar alguma coisa, né? Te mostrar algo de interessante do que Ele quer de você. Então, Isaías 58 diz assim: clama a plenos pulmões, não te detenhas, ergue a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Mesmo neste estado, ainda me procuram dia a dia, têm prazer em saber os meus caminhos, como o povo que pratica justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça, têm prazer em se chegar a Deus, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não o levas em conta? Aqui Deus está falando assim: um povo como nós, que era aquele povo, um povo que tem pecado, porque a palavra de Deus diz que se nós dissermos que nós não temos pecado, nós estamos mentindo, porque nós não somos mais pecadores, graças ao sangue de Jesus. Mas nós podemos, né, dar uma escorregada para cá, dar uma escorregada para lá, dentro daquele caminho estreito. Mas nós sabemos que nós temos Jesus Cristo justo, que quando nós percebemos que nós erramos, nós pedimos perdão e Ele nos perdoa. E a gente continua aquela vida com o Senhor. Mas aqui estava dizendo, né? A pessoa vem até a igreja, se alegra em ouvir a minha palavra, tem prazer em se chegar a Deus, tem ministério na minha igreja, exerce o que eu pedi para a pessoa fazer, mas mesmo assim, às vezes a gente está nessa situação. Eu clamo a Deus, eu jejuo a Deus, mas parece que Deus não percebe, parece que Deus não olha para mim, parece que Deus não olha para a minha causa, para aquilo que eu estou colocando perante o Senhor. Parece que eu não consigo me achegar a Deus. E aí o Senhor começa a responder, né? Aqui ainda no versículo 3, né? Dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não o levas em conta? Eis que no dia, aí Deus responde, né? Eis que no dia que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Hoje em dia, a gente não tem o costume que os judeus tinham, que é o sábado. Na verdade, o nosso dia para cultuar a Deus é o domingo. E isso não importa o nome do dia que nós separamos para cultuar a Deus.
Mas nós temos que separar um dia para estar com Deus. E nesse dia, tudo bem, nós vamos, fazer o que a gente tem que fazer, pegar a condução, comer, fazer o que a gente tem que fazer. Mas nós devemos reservar um dia para nos dedicar a Deus, para orar, para ler a palavra. Na verdade, a gente deveria fazer isso todos os dias. Mas a gente tem um tempo muito corrido. Muitas vezes a gente sai correndo de casa, volta correndo, enfim. Nós temos que ter um tempo de namorar com o nosso noivo, que é Jesus Cristo. Esse tempo é um tempo que, tudo bem, de repente eu tenho um trabalho para fazer no domingo, mas que esse trabalho seja algo que não vai ser todos os domingos. De repente eu tenho que estudar para uma prova, ou para o vestibular, e eu vou precisar usar um domingo. Eu coloco isso na presença de Deus, mas eu tenho que ter um tempo para estar com o Senhor. É o próprio Deus que está falando aqui, ó. Cuidais dos vossos próprios interesses quando jejuais. No dia que vocês querem dedicar para mim. No dia que vocês querem estar perto de mim. E ele diz mais, exigis que se faça todo o vosso trabalho. Porque os judeus, eles tinham os escravos, e era dito, pelos estatutos, de que ninguém deveria trabalhar no sábado, inclusive aqueles que morassem na casa daquele que fosse judeu. Mas os judeus, eles têm fama de ganhar muito dinheiro, e na verdade é assim, porque eles são um povo abençoado e Deus não recolhe a sua bênção. A gente não conhece judeu pobre. Eu morava num bairro aqui em São Paulo de judeus e eu tinha um amigo que era judeu e eu falei, por que não tem judeu pobre, hein? Ele falou assim, porque os que são os mais necessitados, eles vão lá na sinagoga, todo mundo dá dinheiro para eles. O rabino dá dinheiro, não sei quem dá dinheiro, a gente ajuda. E, enfim, hoje em dia nós não temos mais escravos para trabalhar para nós. Mas se a gente pensar, muitas vezes a gente transgride isso. Por exemplo, se eu sou um profissional e eu cobro X reais pelo meu trabalho, mas aí eu vejo parar na minha porta assim um carrão, uma Mercedes, desce de lá um cara de terno, uns anel assim, brilhoso, e aí ele vai pedir para eu realizar um trabalho para ele. Aí eu penso assim, o cara é ricaço, vou cobrar o dobro. Você está caindo nisso daqui, fazendo com que alguém seja lesado no seu trabalho. Outra coisa, é difícil falar isso aqui, mas pirataria, gente, é lesar os outros no trabalho. A pessoa desenvolveu aquela música, a pessoa desenvolveu aquele jogo, a pessoa desenvolveu aquele livro, a pessoa trabalhou, ela fez aquilo, e você vai lá e usa de graça. Você está caindo nisso aqui que Deus está falando. Você está usando alguém como escravo. Você está usando o trabalho daquela pessoa de graça. Aí a gente fala assim, mas é muito caro aqui no Brasil para pagar. Então não usufrua. Coloque isso no seu coração. Deus abomina a balança enganosa. Então isso tudo aqui que Deus está, que a gente está falando aqui, são coisas que, embora a gente vá jejuar, se a gente estiver praticando isso, o nosso jejum é em vão. É como se Deus estivesse falando assim para nós: passar fome não vale nada se você não tiver amor pelas pessoas e se você não tiver amor por mim. É o resumo de todos os mandamentos que Jesus falou, Os discípulos perguntaram como podia resumir todos os mandamentos. Jesus falou: amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, muitas vezes as nossas orações não estão passando do teto, como a gente costuma dizer, porque a gente está em falta com Deus no nosso relacionamento, de coisas que a gente nem pensa às vezes, que tem a ver com jejum, que tem a ver com oração. Mais um pouquinho para frente, seguindo, versículo 4. Eis que jejuais para contendas e rixas, e para ferirdes com punho iníquo
Jejuando assim como hoje, não se fará ouvir vossa voz do alto. Aqui o Senhor coloca algo diante de nós, que é a violência. A briga, a violência. Isso é algo de nós com o nosso próximo. A gente costuma pensar em violência como agressão física, mas nós sabemos que a maior violência é a agressão psicológica. Acusações, cobranças, bullying, injúria, ofender a dignidade de qualquer pessoa. Isso é tudo violência psicológica, violência moral. De repente, você nunca levantou a mão para o seu cônjuge, ou para o seu namorado, ou para a sua namorada, mas você ofende, você não respeita. Isso é uma forma de violência. E aqui o Senhor está condenando. Mais uma vez o Senhor falando sobre amor, sobre amar o próximo. Hoje em dia também nós temos violência cibernética, né? No Facebook, nas redes de comunicação, nos grupos, né? de relacionamento. Quando você posta algo que ofende alguém, é violência, gente. Quando você posta uma indireta no seu Facebook, você está ferindo mais pessoas do que você imagina. Porque aquela carapuça vai servir para a pessoa que você quis alertar ou atingir, mas vai servir para outras pessoas também. E de repente você está agredindo as pessoas por um motivo que talvez até haja justificativa, talvez a pessoa fez alguma coisa realmente contra você, mas a gente tem que chegar, cara a cara. A gente tem que chegar e falar com a pessoa. Isso é ser um verdadeiro cristão, isso é ser corajoso, isso é ser íntegro. E essas coisas são coisas que acabam se tornando coisas do dia a dia, e isso se chama iniquidade. O que é iniquidade? A iniquidade é o pecado que se torna comum. Hoje em dia a iniquidade rola solta no mundo, porque mas um monte de pecado é considerado pela sociedade não só como tolerável, mas como bem visto, né? Então de repente a gente vê nos filmes aqueles lá que vão lá e zoam e batem nos mais fracos. Esses são os bonzão, esses são os chans. Aí você vai lá e vê o cara que trapaceia, que engana o outro, e ganha uma grana. Esse cara é legal. Ou então você vê um cara lá, hoje ele casou. Hoje eu estou casado. Aí dali a semana seguinte, hoje estou solteiro. Aí dali um mês, hoje estou casado. Hoje estou solteiro. Aí a gente vai vendo no Face, né? Casado, solteiro, relacionamento, sem relacionamento. Gente, isso não agrada a Deus. Então, são coisas que a gente acaba, se a gente não pensar bem, se a gente não refletir, a gente acaba achando que isso tudo é normal, mas não é normal. O que é normal? Normal é algo que segue uma norma. E a norma, infelizmente, hoje em dia, é pecado em cima de pecado. Às vezes até a gente, né, que é cristão, que frequenta a igreja, que lê a palavra de Deus, às vezes a gente acha que alguma coisa é certa, de tanto que todo mundo faz, e de repente, se a gente for ver no fundo, aquilo não agrada a Deus. Seguindo aqui então com esse estilo de vida de jejum, né? Versículo 5, Isaías 58, 5. Seria este o jejum que escolhi, que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça como junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu a isto jejum e dia aceitável ao Senhor? Porventura não é este
o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo. Aqui Deus está colocando mais algumas coisas que ele considera como sendo um jejum. Então ele fala sobre desfazer as ataduras da servidão, né? Ataduras aqui, quando a gente lê essa palavra ataduras, é a mesma palavra quando a gente vai ler lá nos evangelhos que Jesus foi ressuscitar Lázaro, e Lázaro estava lá dentro, né, do sepulcro. Ele estava envolto ali, né, em panos. É a mesma palavra, são ataduras. Imagina uma múmia, vai, é mais fácil. É isso aí. Significa que você está em ataduras de servidão. Você está ali mumificado, servindo, sendo escravo de algo que não deveria. Pode ser um vício, pode ser dinheiro, pode ser amizade, pode ser uma paixão, pode ser falta de perdão. De repente, é algo que te escraviza. É algo que faz com que você não consiga fazer as coisas direito. É algo que te amarra, como diz aqui. Então Deus está falando assim: desfaças as ataduras da servidão. Outra coisa que Deus fala aqui, né? Deixes livres os oprimidos. Isso é algo que tem a ver conosco e com os nossos relacionamentos. Não exercer controle sobre as pessoas. Não querer ser o dono da verdade. Eu sei tudo, eu faço tudo. Aquele irmão lá, tudo bem, tá mais ou menos, mas eu faço melhor. Ou você poder ajudar na sua casa, né? Você vê a sua mãe lá, toda soberbada, né? Quem mora com a mãe ainda, aquela pilha assim na pia, né? E aí você faz assim, né? Tua mãe tá lá na maior pressão, lavando toda aquela louça lá, ou coisas desse tipo. Você não consegue se colocar no lugar do outro, você acaba oprimindo as pessoas. Isso não agrada ao Senhor. Você tem que deixar livre os oprimidos para que você tenha uma vida de jejum, né? Esse jejum que nós estamos falando. Outra coisa que Deus fala aqui é: despedaces todo o jugo. O jugo é algo que sobrecarrega a gente, ou que sobrecarrega outra pessoa. Jesus fala, né? Vinde a mim todos os que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Então, se tem alguma coisa aí que te causa jugo, que faz com que você ande cabisbaixo espiritualmente, vamos dizer assim, é algo que toda vez que você vai orar, toda vez que você vai se aproximar de Deus, aquilo lá parece que te oprime, que te coloca lá para baixo, que te deixa mal. Pode ser algo que foi falado na tua infância para você, como o Edson colocou aqui hoje, uma palavra liberada por alguém que te ama ou não, e aquilo toda vez te faz se sentir mal. O Senhor está falando, né? Despedaces todo jugo. E quando nós entregamos essas coisas na mão de Jesus, Ele trata para nós, Ele desfaz essas coisas, Ele visita o nosso passado, se for o caso, porque Deus, Ele está fora do tempo, e se precisar, o Espírito Santo, Ele vai visitar o nosso passado e vai sarar aquela ferida, se a gente pedir, se a gente reconhecer, como a Ana mesmo também. Hoje, né, o que a Ana ministrou e o que o Edson ministrou tem tudo a ver com o que o Senhor está falando aqui com a gente. Saber que Deus, Ele nos liberta. Saber que quando nós andamos com Jesus, o sangue dele é poderoso para nos livrar de tudo. Que as portas do inferno não prevalecerão contra nós.
Muitas vezes, como a Ana falou, a gente tem medo. O medo é algo que ele é colocado em nossas vidas pelo nosso inimigo. Mas a palavra diz que o perfeito amor lança fora todo medo. Quando nós estamos andando no perfeito amor do Senhor Jesus, ele lança fora todo medo, como já foi testemunhado hoje aqui. A falta de perdão é um jugo que nós carregamos também. E a palavra de Deus fala que nós devemos perdoar quantas vezes? 60 vezes 7. É fácil, gente? Não. Se fosse fácil, não ia ser conselho de Jesus para nós, porque a gente ia conseguir fazer assim, ó. É muito difícil. É difícil perdoar uma vez, quanto mais 70 vezes 7. E esse número 70 vezes 7 significa muitas e muitas vezes. Não significa que é só você fazer a conta lá, né? Pega a tua calculadora, 70 vezes 7, vai marcando, né? Que nem marca aqueles negocinhos na coisa da prisão ali, né? 1, 2, 3, 400, 500. Ah, já passou. Né? Não. Porque o que acontece quando nós não perdoamos uma pessoa? É como se aquela pessoa tivesse amarrada nas nossas costas. Muitas vezes a pessoa nem lembra mais de você, que você existe. Ou se lembra que você existe, nem está dando bola para você. Mas você está carregando, ó, aquela pessoa nas costas, 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos. Você acorda e pensa naquela pessoa. Você passa o dia e pensa naquela pessoa. Às vezes, né, já passou um tempão que a pessoa fez alguma coisa contra você, então você não lembra mais tanto, mas na hora que você está triste, na hora que você está chateado, você lembra por que aquela pessoa foi fazer aquilo comigo e chora. E a pessoa nem sabe disso mais, tá nem aí. Então, a falta de perdão, ela é infinitamente pior para nós do que para a pessoa que a gente deixou de perdoar. Mas não deixa de ser uma prisão no mundo espiritual. Jesus contou aquela parábola do rei lá, que tinha um servo que devia para ele. O rei perdoou a dívida, mas esse servo foi lá e cobrado um conservo dele. E quando o rei ficou sabendo, ele falou: pô, eu te perdoei de uma dívida enorme. Você não perdoou aquele de uma dívida desse tamanho, então agora vai ficar lá na mão dos verdugos. Os verdugos, né, a gente estava comentando aqui na quinta-feira, que algumas pessoas chamam alguns espíritos de verdugos, que são aqueles que ficam atormentando. Sabe quando a gente está com o nome sujo, ou a gente está devendo o cartão de crédito, e a pessoa liga 50 vezes por dia pra gente? Infelizmente já aconteceu isso uma vez comigo. É essa pegadinha aí, ó. Esses espíritos malignos, que entre aspas são chamados de verdugos, eles ficam perturbando a gente trocentas vezes por dia, por causa de falta de perdão. E essa parábola que Jesus contou é como se fosse assim: esse rei é como se fosse Jesus. E Jesus chega pra gente e fala assim: eu te perdoo de toda a ofensa que você fez contra mim. Gente, quando a gente não era convertido, quando não era convertido, eu sequer sabia se Jesus existiu de verdade. Para mim, era meio que um personagem de gibi, sei lá. E eu fiz várias coisas que não agradavam a Deus, mas Jesus olhou para mim e me perdoou. Por que eu não vou perdoar alguém que fez alguma coisa contra mim? É mais ou menos isso que o Senhor Jesus fala para nós. Então, quando nós fazemos esse tipo de jejum aqui, esse estilo de vida, que é Isaías 58, nós não vamos mudar Deus. Muitas pessoas acreditam que o jejum, né, deixar de comer tal coisa ou fazer jejum total, vai mudar o coração de Deus. Não é verdade. O jejum é para nos mudar. O jejum é para mudar o nosso coração. E se não mudar o nosso coração, a gente não vai poder caminhar com Jesus. A gente não vai poder estar com o noivo. Voltando aqui ainda em Isaías 58,
versículo 7. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres, desabrigados, e se vires o nu ou cubras, e não te escondas do teu semelhante? Aqui está falando de você ser caridoso. Nós aqui, graças a Deus, a gente sempre tem alguns irmãos caridosos que recebem as bandas em casa, né, quando vem banda de outro estado. Nós temos aqui o nosso ministério, como foi anunciado hoje, quando as pessoas estão necessitadas de comida, a gente procura oferecer o que a gente tem. E que a gente possa fazer isso individualmente. Não significa que você vai lá na Praça da Sé e chamar algum maluco para ir para sua casa, tá? Não é isso. É algo que Deus vai tocar no seu coração, né? Você vai ajudar da maneira que Deus te orientar. Seguindo aqui, versículo 8. Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderá, gritarás por socorro e ele dirá, eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça e o falar injurioso. Nós já falamos sobre esse tipo de agressão verbal. E aqui Deus coloca mais alguma coisa. O que é o dedo, né, que aponta? É aquilo que Jesus falou. Você está apontando aí que tem um cisco no olho do seu irmão, mas você tem um pedaço de pau enorme no seu, né, uma trave, um pedaço de madeira. Então, às vezes a gente sem querer faz isso. Olha aquele irmão ali, né, olha o dedinho, ó. Às vezes você, né, tá sendo crítico demais. Às vezes você está sendo querendo ser justo demais. Quando a gente se sentir assim, que a gente, né, começar o nosso dedinho ficar muito assim, tenta pensar no seguinte: bom, mas pelo menos aquele irmão está vindo aqui na igreja, está se esforçando para chegar ao Senhor, né? Porque defeitos todos nós temos, só que existe algo que é também do ser humano, que a gente não consegue enxergar os nossos defeitos. A gente consegue enxergar os defeitos dos outros, mas lá no Salmo 139 fala: Senhor, olha para mim e vê se tem algum caminho mau. Por quê? Porque Deus nos capacita a gente ver os nossos próprios defeitos. Às vezes Deus usa um irmão abençoado para chegar e nos exortar de uma maneira amorosa. A gente pode ouvir esse irmão também. E o que a gente não pode é imitar Satanás, porque ele é o acusador. É isso que a palavra de Deus diz, que o diabo, ele é o acusador. É ele que está com aquele dedão horrível, né, com aquela unha nojenta, apontando para cada um de nós. E quando a gente faz isso, a gente está imitando o que o nosso inimigo faz. Então, voltando aqui, né, versículo 9. Então clamarás e o Senhor te responderá, gritarás por socorro e ele dirá, eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça e o falar injurioso. Esse falar injurioso, sabia que existe na lei um artigo que diz que se a gente falar uma injúria contra alguém, nós podemos ser presos de 1 a 6 meses ou pagar multa? Existe isso na lei dos homens. E aqui Deus está mostrando que existe na lei dele. E sabe o que é injúria pela justiça dos homens?
Injúria é você falar alguma coisa contra alguém, mesmo que seja mentira. É injúria. Se você conhece um cara, mas sabe aquele cara sem vergonha, safado, e você chamar o cara de canalha e ele for reclamar lá para o juiz, você pode ser preso, mesmo que seja verdade. E na lei de Deus? Mesma coisa. Por quê? Porque nós não devemos apontar o nosso dedo para os outros. Se é verdade que aquele cara é um sem vergonha, ora por ele, gente. Sabe? Se você tem intimidade com a pessoa, se é teu amigo mais chegado, vai dando uns toques assim, vai pedindo orientação de Deus. Mas se você falar ali na lata para a pessoa, é injúria. Não é terrível isso? Eu achava que era injúria, essas coisas aí, eram coisas quando a gente falava uma coisa errada a respeito do cidadão, mas não. Se o cara é um todo torto, todo errado, você falar a verdade para ele, você está injuriando, porque ele não se considera assim. Ele não enxerga o defeito dele. Então, tirar de nós o falar injurioso. Versículo 10. Se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Os teus filhos, olha, são bênçãos que vão para a nossa posteridade. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações, e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Se desviardes o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. A boca do Senhor o disse. Isso é uma profecia para a tua vida que está ouvindo isso hoje. Se você não sabia dessas verdades de Isaías 58 e você veio aqui hoje, é porque o Senhor quer que você usufrua dessas bênçãos. Ele está te abençoando hoje com isso e abençoando as tuas gerações, os teus filhos, os teus netos, que ainda virão, os que já têm serão abençoados. Porque o Senhor, Ele não mente. Ele não ia falar isso daqui se não fosse verdade para cada um de nós. Ele não ia trazer você hoje aqui para ouvir essa verdade se Ele não quisesse cumprir isso na tua vida. Então, o que o Senhor está dizendo hoje é: você está preso aí por ataduras, você está todo enrolado em qualquer situação, situação financeira, situação espiritual, situação de vício, situação de relacionamento. O que o Senhor está falando é: hoje isso tudo vai ser quebrado. Na verdade, isso já começou aqui na hora da cura, em nome de Jesus. E Deus vai continuar fazendo isso na tua vida. Eu queria ler um versículo agora para encerrar, que está lá em Mateus 17, 21. Mateus 17, 21. Que diz assim: Jesus, ele tinha curado um jovem que estava endemoniado, que estava possesso. E depois Jesus
falou assim, os discípulos foram chamados para atuar naquela situação, mas não conseguiram ali expulsar o demônio. Aí Jesus veio, libertou aquele jovem, e depois Jesus disse, né, Mateus 17, 21, mas essa casta não se expele, senão por meio de oração e jejum. Na verdade, Jesus, nesse momento aqui, ele ainda estava ali junto com os discípulos, ele ainda não tinha subido para o Pai, né, não tinha ressuscitado, e o Espírito Santo ainda não estava, né, vamos dizer assim, habitando plenamente todos os discípulos, por isso eles não conseguiram libertar aquele jovem. Mas depois que Jesus morreu e ressuscitou, em que o Espírito Santo foi concedido a todos nós que cremos em Jesus, e pelo poder do sangue de Jesus Cristo, nós podemos sim libertar o endemoniado, porque as portas do inferno não são as que prevalecem contra nós. Se algum dia você tiver com medo, né, acontece alguma coisa esquisita lá na sua casa, ou sei lá onde é que você estiver, e você começar a desconfiar que ali é alguma coisa demoníaca, não fique com medo, porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, porque o sangue de Jesus está sobre a nossa vida, e porque agora nós entendemos que nós temos que nos libertar de todas essas coisas que foram faladas hoje aqui, que nós devemos liberar perdão, que nós não devemos usar de violência, que nós devemos ter domínio próprio, e que nós estamos assim andando com o noivo. E por isso, Jesus está do nosso lado, gente. Quem tem que ter medo é o inferno. Quem tem que ter medo são os demônios. Eles têm que olhar para a gente e enxergar quem está junto, que é Jesus à nossa frente, que são os anjos do Senhor nos cercando, e eles que devem bater em retirada. Então, nós temos que andar com o noivo. Nós temos que ter um relacionamento com o Senhor Jesus. Para isso nós temos que, em primeiro lugar, reservar um tempo. Porque ninguém namora dirigindo o carro, ninguém namora trabalhando. Tudo bem que tem gente que faz isso, né? Oi, querida, tudo bem aí? Olha, estou super atarefado hoje, mas amanhã a gente se vê, tá? Ai, querido, tá bom. Aí no dia seguinte, ai, querido, olha, o meu chefe falou que tá bom, querido. Aí a 100ª vez. Aí já fica difícil, né? Tem que perdoar 70 vezes 7, mas tem neguinho que não se manca, né? Tem homem e mulher que não se manca. Se a gente ama uma pessoa, a gente não precisa ser só cônjuge, né? Nossos pais, nossos filhos, nossos familiares, a gente tem que ter um tempo de estar ali junto, jogando papo fora, né? Guarda um pouco o seu celular, né? Aquelas mensagens todas, porque hoje em dia virou mania também, né? Faz um vínculo aí de amor com as pessoas. Não precisa ser muito tempo, gente, sabe? Não significa que você fala assim, oh meu Deus, amanhã eu vou ter que reservar o dia inteiro para ficar com meu amigo Zezinho. Eu amo o Zezinho, mas ele fala muito. Né? Não é isso. Você pode conversar com ele algumas horas, alguns minutos, sei lá. Mas a gente tem que fazer esses vínculos com as pessoas. Porque senão a gente não está amando o próximo. E também não está amando a Deus. Era isso que o Senhor queria falar para a gente hoje. Ele queria nos mostrar um estilo de vida para estar junto com o noivo. É fácil lembrar Isaías 58. Sabe, quando você estiver muito nervoso, quando você estiver querendo riscar a faca, né, sangue nos olhos mesmo, dá uma lidinha em Isaías 58 antes de riscar a faca. É um trechinho mais ou menos grande, e eu garanto para você que vai baixar o seu nervoso se você leu Isaías 58. Se não baixar, você lê Salmo 119. A gente está rindo, mas é verdade. Quando a gente está com raiva, quando a gente está irado,
nada melhor do que a gente ler a palavra de Deus. Aquilo nos desarma. Aquilo faz com que a gente veja que aquela raiva ela é algo da nossa carne. E que pouco a pouco a gente vai conseguir dominar isso, com o auxílio do Senhor. Queria pedir para a igreja ficar em pé. Nós vamos agora estar orando para finalizar esse culto aqui, onde nós viemos aprender um pouco do Senhor, viemos receber a bênção do Senhor. E o Senhor, hoje ele foi certeiro com você. Se você está aqui e ouviu isso, se você não está aqui, está ouvindo pela internet, o Senhor está falando com você. Ele quer te ensinar a ter essa vida junto com o Senhor Jesus Cristo, a vida junto com o noivo, o jejum que agrada a Deus. Mas não deixe também de realizar aquele jejum tradicional, porque ele te aproxima de Deus, ele faz com que você tenha domínio próprio. O Senhor hoje, ele está desatando essas ataduras que te prendem a vícios, que te prendem a falta de perdão, que te prendem a qualquer coisa aí, ao pecado, algo que você não consegue deixar para trás, uma mania, baixa autoestima por algo que foi falado contra a sua vida quando você era pequeno, quando você era jovem, ou quando ontem mesmo alguém pode ter falado alguma coisa que pegou fundo aí, e aquilo lá está prestes a te enlaçar, está prestes a te amarrar de uma maneira para te deixar paralisado. Eu queria agora, eu sei que muitos já vieram aqui na frente, muitos já receberam essa cura e essa unção, mas eu queria pedir, se você não veio aqui na frente, na hora da ministração da cura, e se você sente de receber essa unção, queria pedir que você viesse aqui na frente, porque a gente não deve desperdiçar aquilo que Deus nos oferece. A gente não deve desperdiçar algo que Deus reservou para nós. Ó Senhor, em nome de Jesus, nós queremos hoje agora selar, Senhor, essa palavra que foi dita aqui. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor esteja alcançando todas as vidas que aqui estão. Que o Senhor esteja confirmando, Senhor, a cura, que o Senhor esteja confirmando a libertação. Ó Senhor bendito, Senhor amado, não só aqueles que estão aqui, mas aqueles que estão em casa, porque no mundo espiritual não existe distância. Glória a Ti, Senhor. Deus abençoe sua vida, Deus te liberte, Deus quer ver agora todas as ligaduras. Ó Senhor, o Senhor venha visitar essa vida, visita, Senhor, o passado dessa tua terra, Senhor. O Senhor esteja desfazendo toda a palavra que foi dita contra a vida dela. Ó Senhor, em nome de Jesus.
Pai, porque nós sabemos que o Senhor liberou algo poderoso sobre as nossas vidas hoje, Pai. Eu sou a primeira a receber, Senhor, e declaro que nós, como tua igreja, recebemos, e nós recebemos isso, Senhor, para poder te honrar, para que o teu reino seja glorificado, para que nós possamos ser a noiva verdadeira, sem mácula, sem ruga. Obrigada, Senhor. Alcança aqueles que estão nos ouvindo em casa, Senhor, com essa mesma unção, para a honra e glória do Senhor. Leve isso com você. Use isso como arma. Use isso como estilo de vida. Porque o Senhor já te capacitou hoje para você fazer isso. E não perca. Amém, igreja? Queria despedir a igreja agora. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor esteja levando a tua igreja para uma semana de vitória, para uma semana de libertação, para uma semana de libertação de julgos, de palavras ditas no passado. Ó Senhor, muito obrigada por o Senhor ter liberado isso sobre nós. Senhor, que a nossa semana seja de vitória, para a honra e glória do teu nome. Vai na paz, igreja. Amém.